Agora nós vamos dar continuidade à nossa sexta aula do curso de Álgebra Linear 1, resolvendo o exercício 1 que ficou sugerido lá no finalzinho da aula. Tá? Essa videoaula aqui mostra a solução do primeiro exercício, que diz o seguinte: verificar que a rotação de um ângulo θ de um vetor do R2 em torno da origem é uma transformação linear. Em outras palavras, dado um vetor de componente x, y, um vetor do R2, podemos obter um outro vetor x', y', pela transformação linear dada por x', y' igual. Aí aqui eu tenho a matriz de transformação linear, eu tenho a matriz que determina a transformação linear, que é cosseno de θ, menos seno de θ, na segunda linha, seno de θ, cosseno de θ, multiplicado pelo vetor xy. Então, dado esse vetor aqui, fazendo a multiplicação desta matriz por ele, nós vamos obter um novo vetor que está rotacionado através de um ângulo θ em torno da origem. Então, esse vetor aqui nada mais é do que a rotação de um ângulo θ desse vetor aqui. Não faz parte do escopo desse exercício a gente mostrar como se chega nessa matriz da transformação linear. A gente apenas quer verificar que esta transformação é linear. Tá? E essa demonstração é razoavelmente simples de fazer, só que envolve conceitos de trigonometria que eu quero manter o foco dentro da álgebra linear. Que nós queremos, na verdade, verificar se a transformação de U mais V é igual à transformação de U mais a transformação de V, e se a transformação de αU é igual a alfa transformação de U. Quer dizer, esses são os conceitos de álgebra linear importantes aqui para o nosso exercício. Então eu preparei aqui uma folha em Maple que faz os cálculos aqui para a gente, faz o gráfico dos vetores para a gente poder verificar o que está acontecendo. Então eu posso entrar aqui com um ângulo arbitrário, dado em radianos, e a gente vai poder observar a rotação de um dado vetor em torno deste ângulo, né? Em torno da origem, mais a rotação desse ângulo. Então eu defini aqui θ como π sobre 2, vou inicializar o pacote de plotagem, o pacote de álgebra linear, e vou definir aqui o vetor A1 e A2 arbitrários, 1, 4 e 4, 1, e vou definir o vetor A3 como sendo a soma de A1 com A2. 1 mais 4, 5, 4 mais 1, 5. Por quê? Porque eu quero observar inicialmente o vetor 4, 1, o vetor 1, 4 e aqui em amarelo a soma desses dois vetores. Tá? Até aqui eu não fiz nada de extraordinário em relação a transformações lineares. Simplesmente representei dois vetores e a soma deles. Agora eu vou definir a nossa matriz de transformações lineares já utilizando aqui dentro o ângulo θ. A forma com que essa matriz está definida, eu tenho aqui a primeira coluna e aqui a segunda coluna. Então aqui cosseno, seno, cosseno, seno, e na segunda coluna menos seno, cosseno. Na segunda coluna, menos seno, cosseno. Então eu obtive essa matriz, que é a matriz de transformação linear. Agora eu vou definir aqui o vetor B, que na verdade é o vetor correspondente a esta seta aqui, de componente 1, 4, para poder fazer agora a multiplicação da matriz A pelo vetor B, ou seja, essa matriz, a matriz de transformação linear, multiplicado pelo vetor que eu estou querendo rotacionar. Então, o nosso vetor resultado é o que nós estamos chamando aqui de vetor C, menos 4 e 1. Da mesma forma, eu estou definindo aqui o vetor E de componentes 4 e 1, esse vetor aqui em verde, para fazer o mesmo processo com ele. E estou armazenando o resultado num vetor chamado F.
menos 1, menos 4. E estou criando aqui uma seta A4, definido pelas componentes C1 e C2, ou seja, menos 4 e 1. Né? C, entre colchetes 1, significa primeiro componente de C. Aqui, segunda componente de C é o C entre colchetes 2. Defini esta seta. Agora eu vou definir a seta A5 como sendo F, posição 1, e F, posição 2. Tudo isso para poder plotar, né, aqui A4 e A5, para poder plotar esses dois vetores aqui, que já são resultados da transformada. Em seguida, o vetor A6 é a soma desses dois vetores. Então, eu coloquei aqui C1 mais F1, C1 mais F1, e na segunda componente, C2 mais F2, C2 mais F2. E agora eu vou pedir para ver o gráfico de tudo. E a gente repara que aqui estavam nossos vetores originais e aqui a soma. Reparem, eu marquei aqui da mesma cor exatamente para representar, olha, esse vetor aqui é a rotação desse, π sobre 2 radianos, que em graus dá 90. Esse vetor e esse daqui também tem a mesma correspondência, ou seja, esse daqui é a rotação deste, π sobre 2 radianos, 90 graus. E a soma desses dois vetores, a rotação dele, está aqui. Então, se a gente olhar esses 6 vetores aqui com bastante carinho, a gente vai perceber que está sendo perfeitamente respeitada aqui a propriedade de que a transformada da soma é igual à soma das transformadas. Está aqui. Aqui é a soma U mais V. Esse vetor em amarelo é U mais V. Esse daqui é a transformada de U mais V. E a gente repara que a transformada de U mais V é igual a transformada de U mais a transformada de V. Respeitando assim a nossa característica, uma das nossas características para que seja uma transformação linear. A gente pode experimentar aqui agora com outro ângulo. Vamos experimentar um que fica bem nítido o resultado. π, 180 graus. Fiz a rotação de cada um dos vetores, 180 graus. E de novo, se esse é o vetor U, esse é o vetor V, esse aqui é a transformada de U, e esse aqui é a transformada de V. Esse aqui é U mais V. Esse aqui é a transformada de U mais V. E a transformada de U mais V é igual a transformada de U mais a transformada de V. Então, apesar de não estar matematicamente demonstrado, porque a gente não viu como se deduz essa matriz de transformações lineares, né, da transformação linear, está pelo menos sugestivo de que esta transformação é uma transformação linear. Eu posso garantir que é, só não temos aqui a demonstração propriamente dita. Agora eu vou mostrar o que acontece quando a gente tem um vetor, multiplica ele por um escalar e faz a rotação dos dois. Primeiro eu tenho aqui um vetor de componentes 4 e 1, e aqui o resultado deste vetor multiplicado pelo escalar 2. Então, fica com o vetor de componentes 8 e 2. 4 e 1, 8 e 2. Agora, a mesma história. Eu vou definir os vetores aqui, aplicar a transformação linear, de modo que eu obtive o vetor H, de componentes menos 8 e menos 2. E peço para fazer o gráfico. Reparem, aqui eu tenho o vetor U, alfa U. Aqui eu tenho a transformada de U e aqui eu tenho a transformada de alfa U. Reparem que nós estamos respeitando perfeitamente. Transformada de alfa U é igual a alfa transformada de U. Vamos mudar o nosso ângulo aqui para π sobre 2. De volta.
para observar de novo aqui, só que agora com outro ângulo. U, alfa U, transformada de U, transformada de alfa U, respeitando as nossas propriedades necessárias para uma transformação linear. Então aqui eu encerro o primeiro exercício que ficou sugerido no final da videoaula número 6. Postaremos em breve a solução dos outros dois exercícios e também a videoaula seguinte, já no nosso canal do YouTube, para que vocês possam acompanhar o curso de álgebra linear, que se trata de núcleo e imagem e o famoso teorema do núcleo da imagem. Mas antes disso, você terá a solução dos outros dois exercícios que ficaram no final da aula 6. Não se esqueçam que dúvidas, ilustrandas@gmail.com, curtir nossa página no Face, acompanhar nosso canal no YouTube e visitar nosso website. Um abraço e até a próxima videoaula.